Encontros que são impactantes. Eu quero falar de um encontro de um homem que mudou a história de todos nós. Mas ele não é só homem, ele é o próprio Deus, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que despertou uma série de diferentes sentimentos. E é curioso que quando a gente pega esse texto nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas falam do evento de hoje, Domingo de Ramos. A multidão vai ver Jesus, recepcionar Jesus que entra num jumentinho. Lembrando que isso era uma profecia. Normalmente, aqueles que conquistavam entravam num cavalo branco, mas Jesus entra humilde, num jumentinho. Mas você parou já para se perguntar por que aquela multidão estava lá? Afinal de contas, não haviam notícias oficiais de que Jesus iria para Jerusalém. Mas aquela multidão está lá. Está lá por quê? E aí, exatamente, a gente tem que lembrar de que quando Jesus vai para Jerusalém, há um detalhe importante que só João nos conta. Havia um interesse em encontrar Jesus por causa de Lázaro. Lázaro tinha sido ressuscitado. Ele estava morto e Jesus ressuscitou. E aí o que a multidão estava curiosa? Era ver Lázaro. Não era ver Jesus num primeiro momento, porque eles souberam boca a boca que havia sido ressuscitado e que ele estava indo lá para Jerusalém. E havia inclusive aqueles, como os chefes dos sacerdotes, que estavam querendo colocar Lázaro de volta para a sepultura, porque aquilo foi demais para eles. Eles queriam matar novamente Lázaro. E aí, quando aquela multidão vai ver Lázaro chegar, estava obviamente junto com Jesus, eles mudam o ponto de vista. Não era mais Lázaro, porque o interessante agora era aquele que ressuscitou Lázaro. E aquele que ressuscitou Lázaro que passa a ser o ponto diferente. E aí a gente sabe que Jesus entra em Jerusalém, aquela multidão ela toma uma atitude, e aí os próprios fariseus e saduceus chegaram à seguinte conclusão: não tem mais jeito para nós. Olha só, ele conquistou toda a multidão, ele impactou toda aquela multidão. Mas é curioso isso. Já pensou? Porque qual é o nosso papel? Já pensou se você olha para o nosso papel como igreja hoje? É anunciar Cristo Senhor e Salvador. Que coisa melhor não seria hoje Deus ressuscitar um morto aqui na nossa época, e a TV, os jornais sinalizarem tudo isso? Já pensou que impacto seria nas igrejas cristãs? Mas Jesus não faz isso hoje. Ou faz? Volto já a esse ponto. Ele faz, mas espera aí. Voltamos novamente para aquela multidão. Vocês lembram que eu falei que elas foram impactadas? E vocês lembram que elas estavam tão impactadas que elas estavam numa alegria, numa festa, pegando palmas, palmeiras, colocando suas capas no chão para Jesus passar. Era festa. Gritavam, animadas, é o nosso rei. E aí chega na sexta-feira, aquela multidão diz, mata ele. Que impacto limitado foi esse? Você reparou? Durou alguns dias o impacto na vida daquelas pessoas. E elas tinham visto o quê? Lázaro, que tinha sido ressuscitado.
Não era algo marcante, não era algo impressionante? Era, mas mudou. Curioso isso. Aliás, curioso também a gente imaginar Lázaro. O que a gente sabe do Lázaro depois? Não sabemos, nada. Mas vamos voltar ao impacto da multidão. Aquela multidão impactada por Jesus muda da água para o vinho. A palavra de Deus mostra para nós também que algumas coisas que estão registradas em Romanos 6, 13 e 4, que diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Lembra que eu disse, não seria interessante Jesus ressuscitar alguém hoje? E aí eu digo para você, eu e você fomos ressuscitados. Romanos está apontando exatamente o aspecto de que nós fomos tirados pelo batismo da morte para a vida. Nós fomos impactados pela ressurreição individual. Estranho, a gente não pensa nisso, a gente só pensa na morte física do nosso corpo hoje, e aí depois na eternidade, mas nós já ressuscitamos. Curioso isso. Nós fomos tirados do pecado, da prisão do inferno, para uma nova vida. Isso significa que Jesus também ali no nosso batismo já nos impactou, como tem impactado também aqui no sacramento. Mas assim como aquela multidão, por vezes o impacto que Jesus tem causado em nossa vida é passageiro. A gente também muda da água para o vinho. A gente às vezes segue a nossa caminhada, o nosso trilho, e nos descobrimos com o passar dos dias, preocupados com as contas a pagar, ou com isso ou com aquilo, preocupados com relacionamentos, vivendo a nossa intensidade cada vez mais forte de preocupações e dificuldades, às vezes preocupados até com a nossa saúde ou saúde de pessoas que amamos, nós nos deixamos conduzir pela vida. E aí, quando a gente percebe, aquele impacto diminuiu a nossa vida. Parece que ele não está mais causando uma emoção, não está mais impactando profundamente, e aí a gente fica desanimado e frustrado. Parece que as coisas só funcionam para os outros e não para nós. Meu irmão, minha irmã, isso tem que mudar. Porque se não mudar, o nosso cristianismo é um cristianismo vazio e frio. Porque o fato de Jesus já ter modificado a nossa vida no batismo e dando a todos nós força, renovação no sacramento, algo tem que ser modificado e tem que ser modificado nesta semana. Porque nós temos que olhar para nós diferentes agora. Nós temos o remédio que Cristo aponta para nós. E por que não o tomamos? Porque preferimos deixar que a nossa vida tenha que ser levada a um termo duro de dor, impacto e sofrimento, para aí a gente correr, Senhor, agora me ajuda. Vocês lembram que eu falei do texto de Zacarias? Zacarias chegou para a multidão e falou, olha, vocês têm que lembrar o problema que causou o exílio de vocês. Foi a desobediência de vossos pais, que sabendo que tinham que seguir a Deus, seguiram tudo, menos Deus, e por isso vocês foram exilados. Agora vocês vão voltar para lá. E o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir o mesmo erro? E a gente sabe, né? Como é que é a palavra? Spoiler, isso, fugiu o final da palavra. Spoiler, você já sabe, né? Mas eles desobedeceram a ponto que no ano 70... Jerusalém foi destruída, todo o povo judeu só volta para Jerusalém quando? Quem é que é bom em história aí? Depois da Segunda Guerra Mundial, anos 70.
1950 e pouco, 48. Então, ali, fundados, então, anos 70, 1948. Eles não aprenderam a lição. E essa semana, Jesus já impactou a todos nós. E nós estamos aprendendo a lição? O que nós vamos fazer nesta semana, na relação com Deus? O que nós vamos fazer nesta semana, Semana Santa, que, aliás, eu quero te convidar para você se imaginar nessa semana como Lázaro. Imaginar como estaria Lázaro. Porque sumiu aqui, né? Jesus entra em Jerusalém, não se ouve falar mais de Lázaro. Como será que Lázaro se imaginou? Porque ele, pense bem, era o centro das atenções. E agora todo mundo se volta para Jesus, que é o que fez a mudança, a transformação, a ressurreição. E aí ele vê Jesus sendo preso, crucificado, morto. Que impacto causou isso na vida do Lázaro? Que tinha com certeza um amor, um reconhecimento, uma mudança de vida total, porque ele era a prova do milagre especial, inacreditável de Jesus. Mas eu e você também somos prova e temos esse milagre dentro de nós. Eu e você também temos sim esta nova vida, porque olha o que diz João 5:24. Vamos ler em conjunto, por favor? Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra? Quero ver você, fala. Quem ouve a palavra? Eu. Você diga para você. Quem ouve a palavra? E aí, você ouve a palavra e crê. Você crê? Sim ou não? Então, ouviu, creu, tem a vida eterna. Não somos ressuscitados, não somos novas criaturas. Esse é o impacto de Jesus para você hoje. É incrível, né? Já aconteceu conosco inúmeras vezes, mas a gente se perdeu na história. Não deixe isso acontecer mais. Que esse impacto do Salvador, que já te deu a vida verdadeira e plena, te leve nesta Semana Santa a impactar mais pessoas, a testemunhar do amor dele. Que te leve a você, na hora que você for levado a desanimar, a ficar frustrado, ou na hora que você começa a ter mais atenção para as coisas que não te são boas, você se reconecta a esse Salvador. E assim, a gente possa manter o rumo correto de nossas vidas. Pois Jesus diz, crê em mim, confia em mim, e todo mais será acrescentado. Ele vai cuidar de nós. Que tenhamos uma Semana Santa, impactados profundamente no Salvador, e que saiamos daqui fortalecidos na decisão também de levar a mensagem de impacto para outras pessoas. Amém. Fiquemos de pé.